Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje vamos ver as transferências confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil como no futebol internacional. Hoje temos bastante transferências, então sem muita enrolação, já fortalece com o seu like, e se você for novo aqui no canal e curtir o conteúdo, já se inscreva e ative as notificações. Sem mais delongas, bora logo começar pelo Brasil. O Palmeiras anunciou a contratação do meio-atacante Maurício, de 23 anos. Ele assinou por 5 temporadas e deixa o Internacional por 10 milhões e meio de euros. O Palmeiras anunciou também a contratação do lateral direito Agustín Giai, de apenas 20 anos. Ele assinou até meados de 2029 e deixa o São Lourenço da Argentina, que recebe 7 milhões e meio de euros. O Bragantino anunciou a renovação de empréstimo do atacante Vitinho até o meio de 2025. Ele pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia. O Cruzeiro anunciou o volante Matheus Henrique, de 26 anos. O jogador assina até 2029 e deixa o Sassuolo por 6 milhões de euros. O Kyoto Sanga do Japão anunciou o atacante Rafael Papagaio, emprestado junto ao Cruzeiro com opção de compra vinculada. Já o Fortaleza emprestou o zagueiro colombiano Brian Ceballos ao Dinamo de Kiev da Ucrânia. Agustín Palavecino foi anunciado como novo reforço do Necaxa do México. O River Plate emprestou o jogador por 1 ano com opção de compra. O Toluca do México oficializou o centroavante português Paulinho, que chega do Sporting de Portugal a troco de 8 milhões de euros. O Colorado Rapids dos Estados Unidos anunciou a compra em definitiva do atacante Rafael Navarro, que deixa o Palmeiras por 3 milhões e meio de euros. O Atlético Nacional da Colômbia confirmou o empréstimo do meia colombiano Jormán Campuzano, que fica por 1 ano junto ao Boca Juniors da Argentina. Chegando agora na Europa, onde o Osijek da Croácia anunciou o empréstimo do meia Pedro Lima, que chega do Palmeiras com opção de compra. Após o empréstimo, o goleiro Dragovski assinou em definitivo com o Panathinaikos da Grécia e deixa o Spezia Calcio, a troco de 1,7 milhões de euros. Jerome Opoku é reforço do Başakşehir da Turquia por 2 milhões de euros. O defensor deixa o Arouca de Portugal e assina até 2027. O Besiktas, também da Turquia, contratou o atacante Rafa Silva, que chega sem custos do Benfica de Portugal. Após o empréstimo, o atacante Hakim Ziyech assinou em definitivo com o Galatasaray e deixa o Chelsea. Ele assina sem custos por 2 temporadas com o time turco. O Clube Bruges da Bélgica contratou o zagueiro Zaid Romero, que deixa o Estudiantes da Argentina por 6 milhões de euros. O PSV Eindhoven da Holanda contratou o lateral esquerdo Serginho Dest, que chega do Barcelona sem nenhum custo. Ainda na Holanda, o Feyenoord contratou o centroavante Julian Carranza, que deixa o Philadelphia da MLS sem nenhum custo. O Ajax contratou o jovem zagueiro Jorge Mokyo, de apenas 16 anos. Ele chega sem custos após deixar o Gent da Bélgica. O Santa Clara de Portugal anunciou a compra do lateral esquerdo MT, que deixou o Vasco e não teve os valores divulgados até o momento. Bartolomiej Vidovic é reforço do Braga de Portugal por 1,5 milhão de euros. O lateral de 23 anos deixa o Jagiellonia da Polônia e assina até 2028. O Braga confirmou também o atacante Gabri Martínez, que chega sem custos do Girona da Espanha. O Bochum da Alemanha contratou o volante Ibrahima Sissoko, que chega sem custos do Estrasburgo da França. Bayer Leverkusen contrata o jovem zagueiro Andrea Natali, de apenas 16 anos. Ele chega sem custos do Barcelona. O Augsburg contratou o centroavante Samuel Essend, comprado junto ao Vizela de Portugal, a troco de 4 milhões de euros. O Augsburg contratou ainda o zagueiro Kevin Schlotterbeck, que deixa o Freiburg por 2 milhões e meio. O Stuttgart confirmou o lateral esquerdo Franz Kratzig. Ele chega emprestado junto ao Bayern de Munique com taxa de 500 mil euros. Na França, o Lyon exerceu a opção de compra do meia argelino Said Benrahma, que deixa o West Ham por 14 milhões e meio de euros e assina por 3 temporadas. Chegando na Itália, onde o Como 1907 anunciou a compra do centroavante Andrea Belotti. Ele deixa a Roma por 5 milhões de euros e assinou por 2 temporadas. Já o Bolonha contratou o meia Emil Holm. O sueco chega em definitivo do Spezia Calcio a um custo de 7 milhões. A Atalanta confirmou o zagueiro Bin Godfrey. Ele deixa o Everton por 12 milhões de euros. Lazio confirma o ponta Tijani Noslin, de 24 anos. Ele foi comprado junto ao Hellas Verona a troco de 15 milhões de euros.
A Juventus anunciou neste domingo o meia Douglas Luiz. O volante de 26 anos deixa o Aston Villa e assina por 5 temporadas. Para tê-lo, o time italiano desembolsou 28 milhões de euros e cedeu ainda 2 jogadores ao time inglês, o atacante Samuel Linge Jr. e o meia Enzo Barrenechea. Os 2 jogadores ainda não foram anunciados lá no futebol inglês. Na Espanha, o Real Betis garantiu a contratação do lateral esquerdo Román Peral. Ele deixa o Southampton por 3 milhões e meio de euros. Marc Roca assina com o Real Betis até 2029 e deixa o Leeds United a troco de 4 milhões e meio de euros. Já o centroavante Abel Ruiz foi confirmado no Girona, deixando o Braga de Portugal a um custo de 9 milhões de euros. Omari Hudson assinou em definitivo com o Ipswich Town. Ele estava emprestado na última temporada e deixa o Chelsea por 26 milhões de euros. O Brighton contratou o ponta Yankuba Minteh, de apenas 19 anos. Ele deixa o Newcastle por 38,8 milhões de euros. Wes Foderingham chega a custo zero no West Ham. O goleiro de 33 anos estava no Sheffield United e assinou por 2 temporadas. Eric da Silva Moreira chega no Nottingham Forest por 1,5 milhão de euros. O atacante de apenas 18 anos deixa o St. Pauli da Alemanha e assina por 4 temporadas. O Forest confirmou ainda o meia Elliot Anderson, de apenas 21 anos, que foi comprado junto ao Newcastle por 41,2 milhões de euros. O goleiro grego Vlachodimos, de 30 anos, fez o caminho inverso e assinou com o Newcastle. Os valores não foram divulgados. Jack Harrison foi cedido por empréstimo até o fim da temporada ao Everton, oriundo do Leeds United. O Chelsea confirmou o meio-atacante Omari Kellyman, de apenas 18 anos. Ele chega do Aston Villa custando 22 milhões e meio de euros. Por outro lado, o Aston Villa confirmou o lateral esquerdo Ian Maatsen, que deixa o Chelsea por 44,5 milhões de euros. O Aston Villa contratou ainda o atacante Lewis Dobbin, que deixa o Everton custando 11,8 milhões de euros. O Al-Qadisiya da Arábia Saudita anunciou o zagueiro Nacho Fernandes, de 34 anos. Ele estava livre no mercado após deixar o Real Madrid e assinou por 2 temporadas. Após deixar o Real Madrid, o centroavante Roselu foi anunciado pelo Al Gharafa do Catar, onde assina por 2 anos a um custo de 1,5 milhão de euros. O Al-Qolod da Arábia Saudita confirmou o goleiro Marcelo Groi, que chega sem nenhum custo após não renovar com o Al-Ittihad. O vídeo de hoje então fica por aqui. Tivemos muitas contratações, então se você gosta deste conteúdo e quer que eu continue trazendo toda segunda-feira, já deixe o seu like e claro, deixe um comentário. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço!